E aí, galera da história, vocês já pararam para pensar como o Brasil virou o país que conhecemos hoje? A história da nossa independência é uma novela cheia de reviravoltas, intrigas e um protagonista para lá de controverso, Dom Pedro I. Então, prepara a pipoca, porque hoje vamos desvendar essa trama que mudou o rumo do Brasil para sempre. Tudo começa lá em 1807. Imagina a cena. Napoleão, Bonaparte tocando o terror na Europa e a família real portuguesa numa sinuca de bico. O que eles fazem? Juntam as malas, os tesouros, a corte inteira menos mais de 15 mil pessoas e se mandam para o Brasil. Essa fuga mudou tudo. Pela primeira vez na história, uma colônia se tornava a sede de um império europeu. O Rio de Janeiro, que era uma cidade colonial pacata, virou o centro do poder. Portos foram abertos, bancos foram criados, a imprensa começou a funcionar, o Brasil estava se transformando. Dom João VI, o rei, gostou tanto daqui que mesmo depois da derrota de Napoleão, ele não queria voltar para Portugal. Ele levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Agora, éramos parceiros, não mais uma simples colônia. Mas lá em Portugal, o pessoal não gostou nada disso. Em 1820, estourou a Revolução Liberal do Porto, eles queriam uma constituição e, principalmente, queriam um rei de volta. Pressionado, Dom João VI não teve escolha. Em 1821, ele voltou para Lisboa, mas deixou um presentinho aqui, seu filho, o jovem e impulsivo príncipe Dom Pedro, como regente do Brasil. E é aqui que o nosso protagonista entra em cena de verdade. Pedro era um cara complexo, adorava cavalos, música, era namorador, mas também tinha uma veia política forte e um desejo de poder. Enquanto isso, as cortes em Portugal, o parlamento português, começaram a tentar recolonizar o Brasil. Eles queriam tirar a autonomia que o país tinha conquistado, fechar tribunais e exigir que Dom Pedro voltasse para lá. A elite brasileira, os grandes fazendeiros e comerciantes, que tinham lucrado muito com a abertura dos portos, ficaram apavorados. Perder tudo o que conquistaram, nem pensar. Eles viram em Dom Pedro a chance de manter seus privilégios e evitar que o Brasil se dividisse em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. Foi aí que eles começaram a pressionar o príncipe. Fica, Pedro, não vai embora. Esse movimento culminou num dia histórico, 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico. Imagina a cena na varanda do Paço Imperial no Rio. Uma multidão pedindo para ele ficar e ele, sentindo o poder nas mãos, solta a frase que entrou para a história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Esse foi o primeiro grande passo para a ruptura. A partir dali, ficou claro que Pedro tinha escolhido o lado do Brasil. Nos meses seguintes, a tensão só aumentou. Dom Pedro tomou medidas que desagradavam cada vez mais Portugal. Ele convocou uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição para o Brasil e determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria válida com o seu cúmplice. A coisa estava ficando séria. Uma figura crucial nesse processo foi José Bonifácio de Andrada e Silva, um intelectual brilhante que se tornou o principal conselheiro de Pedro e o grande arquiteto da independência. Ele e a princesa Leopoldina, esposa de Pedro. Uma mulher culta e politicamente muito habilidosa, foram fundamentais para convencê-lo de que a separação era o único caminho. A gota d'água veio em setembro de 1822. Dom Pedro estava viajando para São Paulo para acalmar algumas tensões políticas por lá. Enquanto isso, chegaram no Rio de Janeiro novas ordens de Lisboa, anulando todos os atos de Pedro e exigindo seu retorno imediato. Sob a ameaça de ser tratado como traidor, Leopoldina, agindo como regente, convocou o Conselho de Ministros, liderado por José Bonifácio. Eles perceberam que não havia mais volta. Ela escreveu uma carta urgente para Pedro, dizendo basicamente: Pedro, o pomo está maduro, colha-o já, senão apodrece. E então, chegamos ao clímax. Dia 7 de setembro de 1822, mensageiros a cavalo encontram Dom Pedro e sua comitiva às margens do riacho Ipiranga. Em São Paulo, ele lê as cartas de Leopoldina e as ordens de Portugal.
A raiva sobe. Ele percebe que foi encurralado. É agora ou nunca. Dizem que ele se virou para sua guarda e gritou a famosa frase: independência ou morte. Claro, a cena não foi tão glamourosa como nos quadros. Ele provavelmente estava com dor de barriga, montado numa mula e não num cavalo imponente, mas o ato em si foi poderoso. Era a declaração de que o Brasil não era mais colônia de Portugal. O grito foi dado, mas e agora? A independência não foi um ato pacífico aceito por todos. Em várias províncias, como Bahia, Pará, Maranhão e Cisplatina menos, hoje Uruguai, as tropas leais a Portugal resistiram. Foi preciso lutar. Dom Pedro contratou mercenários europeus, como o almirante Cochrane, para liderar as forças brasileiras e expulsar os portugueses. Essas guerras de independência duraram até 1823 e custaram muitas vidas. A Bahia, por exemplo, só se viu livre dos portugueses em 2 de julho de 1823, uma data tão importante que é comemorada lá como o dia da verdadeira independência. Finalmente, em 1825, com uma ajudinha da diplomacia britânica e o pagamento de uma indenização pesada de 2 milhões de libras esterlinas, Portugal reconheceu oficialmente a independência do Brasil. Dom Pedro foi aclamado Imperador Dom Pedro I e o Brasil nascia como uma monarquia, um império em meio a um continente de repúblicas. Mas a história não termina aí. O reinado de Dom Pedro I foi curto e turbulento. Seu estilo autoritário, a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição de uma Constituição em 1824 geraram muita oposição. Além disso, a desastrosa Guerra da Cisplatina, que resultou na independência do Uruguai, e sua vida pessoal escandalosa, especialmente o caso com a Marquesa de Santos, minaram sua popularidade. Pressionado por uma crise política e econômica, em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho de apenas 5 anos, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, e voltou para Portugal para lutar pelo trono português, para sua filha. Então, o que podemos tirar disso tudo? A independência do Brasil foi um processo complexo, liderado pela elite que queria manter o poder, e não por uma revolução popular. Ela manteve a monarquia, a escravidão e a estrutura social desigual. O Grito do Ipiranga foi o símbolo de uma separação política que já estava em andamento. Foi a história de um príncipe impulsivo que, entre interesses políticos e paixões pessoais, se tornou o primeiro imperador de uma nova e gigantesca nação. E aí, curtiu essa viagem no tempo? A história do Brasil é cheia de detalhes fascinantes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Comenta aqui embaixo o que você mais achou interessante na história de Dom Pedro. Primeiro, obrigado por assistir e até a próxima.